Boa noite, bonitos. Tudo bem? E aí, como vocês estão? Por aqui tá tudo bem. Graças a Deus, como vocês estão vendo aí em algumas postagens, né? Tô bem. Me recuperando. Não tá sendo fácil, mas graças a Deus tenho superado dia após dia, né? Graças a Deus mesmo. Graças à ajuda e apoio de pessoas maravilhosas que Deus tem colocado na minha vida. E é isso, galera, que eu estava esperando eu ficar um pouco mais bem e também forte para vir aqui dividir com vocês o que realmente aconteceu, né? Que todo mundo está me perguntando. Obviamente, coloquei um filtro porque realmente a cara não anda boa. Estou bem abatida, mas também não vou pôr a minha cara aqui, né? Toda abatida, não tem necessidade. E antes de mais nada, eu também quero deixar bem claro aqui que o intuito desse vídeo, ele já existia na minha mente, né? Logicamente, com outro propósito, ou até mesmo com o mesmo propósito, mas acreditando eu que em circunstâncias diferentes. E vai continuar, na verdade, com o mesmo propósito. E antes de mais nada, eu quero deixar uma frase aqui. Guarde o seu julgamento para você, suas críticas para você, tá bom? Quem quiser me fazer perguntas depois, pode me chamar, responderei com o maior carinho, claro, né? Lógico. Porém, já deixando bem claro e registrado aqui que eu não irei falar o nome do médico, nem o nome do hospital, porque é por uma questão de lógica, né? E assim, financeiramente as coisas já estão meio conturbadas por aqui. Imagine eu responder ou receber um processo, né? Enfim. Mas acredito eu que no momento certo eu irei poder divulgar, sim, né? O hospital, o médico, enfim, né? Porque vai ter essas perguntas, vão querer saber, enfim. E que não é aqui agora, nesse momento, não é o mais importante, apesar de tudo. Então, assim, a gente vai bater um papo, vocês vão me ver bastante por aqui. E é isso. E eu realmente quero compartilhar com vocês, assim como eu compartilhei muitas vezes a maioria das pessoas que estão aqui na minha rede social são pessoas que eu conheço, né? A maioria pessoalmente, mas também tem as que eu não conheço, obviamente. Muitas que eu não conheço pessoalmente. Então, assim, pra quem não me conhece, eu me chamo Adriana, conhecida como Drica Bonita. Recentemente, completei 44 anos, graças a Deus. Tenho 2 filhas, sou separada, trabalho em uma funerária, né? Trabalho registrando óbito, um serviço gratificante, mas um pouquinho, né, pesado ali pela situação, né, porque quem é que lida bem com a morte, né, mas gosto do que eu faço, gosto da empresa que eu trabalho, sou muito grata a Deus, enfim. Então, assim, todo mundo tem sonhos, todo mundo tem vontades, tem vontade de conquistar, né, e não é diferente comigo, eu tenho muitos, milhares dele. Muitos que eu nem cheguei perto ainda de realizar. Então, a cirurgia plástica era um sonho, né? Era um sonho, quem me conhece sabe, era um sonho, era um desejo, que estava longe, na verdade, da minha realidade, financeiramente falando. E aí eu me vi traçando esse caminho em busca de realizar esse sonho. Não pensar em ninguém, e sim em mim, né? No meu bem-estar, da forma que eu me sentiria, né? Bem. E aí, né, como todo mundo que tem um sonho, né, traça as suas metas e não foi diferente comigo. Então, fui pesquisar, fui em médicos, fui financeiramente como que eu vou conseguir arcar com isso e tudo mais, tá? Porque eu tenho muitas despesas dentro de casa, enfim. E foi um ano, praticamente um ano, né? Fiz um empréstimo, que ainda tem que perder de vista aí de parcelas, enfim. Também vamos chegar nessa parte. E chegou o dia, né? Chegou o dia. Marquei,
fiz todos os exames, como é de praxes, é preciso e, né, é necessário. E eu não tive nenhuma alteração. Eu não tenho diabetes, eu não tenho colesterol, eu não tenho nada. Graças a Deus, a minha saúde é perfeita. Porém, eu iria fazer alguns procedimentos, né? Por que alguns? Porque na minha mente, assim, quanto mais eu fizesse esses procedimentos, né? Junto, se fosse possível, eu, logicamente, me sentiria melhor e também não tinha intenção de voltar para o hospital para fazer mais procedimento, porque eu realmente sou uma pessoa muito bundona. Eu era, né? Assim eu achava. Então, conversei com o médico, falei, é possível fazer esses procedimentos tudo junto? Ele, claro, obviamente que sim. Sua saúde estando ok, seus exames estando tudo ok, com certeza. E realmente estava tudo ok. Precisei dar um up na minha hemoglobina, que já era boa, mas, né, pelo fato do processo cirúrgico ser bem extenso, seria bom para não ter problema de anemia. E realmente, a cirurgia correu tudo bem. Eu fiz redução de seio, né, que é a mastopexia sem prótese. Quem me conhece sabe, eu tinha muito seio, muito mesmo. Fiz abdominoplastia. As pessoas não acreditavam, mas depois vão ver o tamanho da minha barriga. É que, assim, cada um tem seu estilo de se vestir. Eu sempre não quis deixar à mostra a minha protuberância da barriga. Mas eu tinha muita barriga. E sonho ter uma bunda. Não tem bunda. Nasci sem bunda. Nasci com peito, mas nasci sem bunda. Doutor, o que pode fazer? Vamos tirar e vamos colocar a bunda. Opa, então vamos lá. Então eu fiz lipoaspiração com enxerto. E a cirurgia foi um sucesso. Vim embora para casa. O pós-cirúrgico estava sendo bem tenso mesmo, assim, gente. É uma dor. Mas assim, pra mim era dores que eu ia ter que sentir mesmo. Olha o tanto de procedimento que eu fiz, né? Então, ok. E 5 dias após a cirurgia, tinha um retorno, voltei no médico, né? E relatei pra ele que eu estava com 2 drenos, relatei que um dos drenos não funcionou, ele funcionava muito pouco, ele drenava muito pouco. Ele disse que era normal, enfim. Tirou o dreno, vim embora pra casa, falou que daqui 15 dias eu voltaria. E, como eu disse, as dores eram muito. Mas um lado meu, o lado direito do meu abdômen, sempre doeu mais. Mas, de verdade, pra mim, era normal. Não vou mentir, falar assim, por que você não relatou isso? Porque pra mim era normal. Era normal. Então, assim, eu tava suportando dores surreais que pra mim eram normais. E daí, um dia após a minha ida ao médico, eu fui fazer drenagem. Eu já tinha ido, só que como eu estava curativa, a drenagem tinha sido mais sucinta, né? Porque não tinha como ela ficar mexendo em mim. Então, eu voltei nela na quinta-feira, eu tirei o curativo e o dreno na quarta e voltei nela na quinta. Ela me deu banho, fez o curativo, todos os cuidados, porque ela é uma profissional, né? Tudo bem, vim embora para casa com aquelas dores, não estava mais tomando remédio, como meus remédios já tinham acabado no dia da consulta. Ok, isso quinta. Sexta, como eu tinha combinado com ela de ir um dia sim, dia não, então sexta eu não fiz curativo, ninguém mexeu em mim. Isso na sexta, né? Daí no sábado voltei. Quando eu cheguei lá, a hora que ela tirou meu curativo, ela falou, Dri, estourou um ponto. Você precisa entrar em contato com o seu médico. Porque tá abrindo. É normal ainda. Ela falou, acontece, mas assim, ela ficou bem assim. E na drenagem saía muito líquido, mas muito mesmo, surreal. Ela acabou quase com o estoque que ela tinha de gases lá. E aí, beleza, né? Tomei banho, vim embora. Dor intensa. Só que eu não botei reparo na foto que ela tirou. Como eu já estava num grupo há muito tempo, pessoas postando resultado, falando dos médicos, inclusive do médico que fez o procedimento em mim.
sabe, nenhuma reclamação. Eu realmente consultei o CRM dele, tinha algumas ocorrências, como a maioria dos médicos acontece e tal. Mas ele me passou muita segurança, né? Muita segurança mesmo, porque, como eu disse, eu já estava sendo acompanhada por ele, né? Daí, quando foi, eu postei no grupo que eu estava, né? Se alguém tinha acontecido aquilo. Aí algumas pessoas me chamou no particular, falou que sim, que já tinha tido situações de abrir o ponto, que passou tal coisa. Eu comprei a tal do produto, cheguei a passar, mas foi uma vez só. Aí no domingo eu tenho uma amiga irmã, que Deus colocou na minha vida, pedi para ela vir fazer o curativo em mim, porque eu mandei mensagem para ele e ele falou: passa uma pomada tal. E eu comprei e pedi para ela vir passar, né? Porque já que ela é enfermeira, ela tem né, o conhecimento, enfim. Só que a hora que eu mandei foto pra ela, ela veio muito rápido, porque e ela ia trabalhar, ela estava de plantão, veio, passou tal, mas ficou meio assim, ela, amiga, isso não tá bom, isso não tá legal, amanhã a gente precisa ir no hospital. E eu já tava com falta de ar, desde quinta-feira eu já tava bem cansada para falar, só que também para mim era normal, porque fecha diástase, costura seus músculos, então assim, realmente eu ia sentir todas as dores, falta de ar e tudo mais. E eu sentia muito ataque cardíaco, assim, eu sentia meu coração muito acelerado, mas também para mim era ansiedade, né, por ter vivido tudo aquilo, enfim. E aí ela me perguntou: desde quando você tá com essa falta de ar, essa dificuldade para falar? Eu falei: amiga, acho que desde quinta, mais ou menos. Ela já ficou meio mais alerta ainda, né? Eu disse, ela tinha plantão, ela falou: amiga, amanhã eu saio do plantão, venho aqui, eu vou te levar pro hospital. Você precisa ir pro hospital, você precisa pedir pro seu médico te atender. Mandei mensagem para ele e falei: doutor, eu preciso que o senhor me atende. E como ele atende em duas clínicas, eu perguntei se ele podia me atender em uma outra clínica que ele tinha antes, né, do período que ele tinha como marcado comigo. E aí ele disse que era pra eu ficar tranquila, tal, né? Só que ele ainda chegou na segunda-feira, não dormi nada nesse domingo, as dores se intensificaram mais, sempre do meu lado direito do abdômen. O meu seio que estava abrindo, que na verdade não estava abrindo, ele estava sendo comido, a pele estava sendo comida, não doía. O que doía mesmo era a minha barriga. Muito. Porém, no entanto, era para mim, na minha cabeça, era normal. Segunda-feira, pegamos e fomos pro hospital. Tentamos com uma vaga no hospital, não conseguimos, porque tinha que ser um encaminhamento. Fomos para um outro. Chegamos lá, assim, eu já não conseguia mais falar, minhas pernas mal, eu conseguia colocar minha perna direita no chão, minha saturação baixíssima, febre altíssima. Enfim, eu cheguei realmente tendo uma parada, assim, né? Atendida de prontidão, um hospital maravilhoso, servidor público, e fui atendida de prontidão. Nesse tempo, fui falando com o médico, com o doutor que me operou, e falei que eu já estava no hospital, tal, e assim, aí o hospital também, os médicos de lá entraram em contato com ele, não conseguiram, não obteram êxito, ele não teve lá, ele não compareceu lá, disse que ninguém ia mexer em mim e tal, enquanto ele não chegasse, enfim. E fizeram os procedimentos que tinham que ser feitos, né? Fiz todos os exames de imagem, e eu cheguei lá, a coisa parece que piorou 200%. Eu já estava toda aberta. A minha cirurgia já estava toda aberta. Eu literalmente estava com necrose. Eu estava necrosando em vida, né? Apodrecendo em vida. E isso em 5 dias após eu ter ido no consultório, ter retirado o dreno e ter vindo para casa. O estado que eu fiquei foi assim, surreal. Foi surreal. Futuramente eu vou postar um vídeo, não sei se nem se eu vou poder postar, mas enfim, para vocês terem uma pequena noção. E dali, filho, foi só. Foi viver os milagres que Deus tinha para mim, né? Fui pro centro cirúrgico, eu não sabia se eu voltava,
a probabilidade era não voltar, porque realmente estava muito crítico, a bactéria era muito forte. E, como eu disse, eu peguei uma equipe maravilhosa, todos muito dedicados, muitíssimo. E, assim, uma doutora lá foi muito franca e chegou em mim e falou: Adriana, nós vamos fazer isso, isso e isso. E foi tenso demais, assim, a hora que ela falou o que queriam fazer comigo. Eu, na hora, pensei: meu Deus, eu vou ficar horrível, horrível. E aquilo não saía, ela falando, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo. E eu só pensava: meu Deus, o que vai ser de mim? O que vai ser? O que vai ser do meu corpo? O que vai ser de mim? E a minha amiga virou e falou: amiga, fica calma, fica tranquila, você vai ficar bem. Aí eu olhei pra ela: bem como, né? Só faltou eu falar: bem como, amiga? Ela: amiga, você vai ficar melhor do que você tá. Eu olhei de novo, falei: meu Deus, a minha sabe o que tá falando. Ela: amiga, você vai ficar bem, você vai ficar viva. Agora a gente ri, né? Porque na hora a gente, meu, foi surreal, surreal, surreal. Nunca pensei em passar por isso, né? Falar ainda é um pouco ruim, assim, de verdade. E a gente relembra, né? Não é. A memória ainda também tá tudo muito fresco, né? E aí, como estava dizendo, a médica foi muito franca e ela falou: Adriana, está acontecendo isso, isso e isso. Nós vamos precisar abrir a sua barriga. Não sei se eu consigo fechar. Vamos precisar abrir os seus seios e o seu umbigo você já perdeu. Você perdeu o seu umbigo. O seu umbigo está totalmente necrosado. E ainda que sejamos de uma equipe de plástica, nossa intenção aqui agora é te deixar bem, deixar viva e procurar tirar toda essa bactéria de você. Então, assim, esteticamente não é a nossa preocupação, ainda que sejamos da equipe de plástica. Precisamos deixar você viva. E aquilo, assim, foi um choque. Vou abrir sua barriga e não sei se eu vou fechar. Vou abrir seus seios. Você perder o seu umbigo. Então, assim, realmente foi bem complicado ouvir isso, né? Mas eu não tinha o que fazer. Eu não sei falar, faço o que tiver que ser feito. Porque não era isso, mas era isso que eu estava vivendo, né? Então, e aí logo na sequência eu fui pro centro cirúrgico, né? Não sei quanto tempo que isso aconteceu, em quanto tempo foi. E graças a Deus passei, né? Por esse processo da cirurgia que eu acreditava que não iria passar. E depois aí vinham as coisas engraçadas, que lógico que a gente só consegue rir agora, né? Mas que aconteceram. E fui pro centro, saí do centro cirúrgico, fiquei na UTI 2 dias, e aí eu fui reagindo bem e fui pra internação, onde eu fiquei mais 21 dias. E ali foram, assim, os dias muito doídos, muito difíceis, muitas dores, muitas medicações. Eu voltei pro centro cirúrgico 5 vezes, tomei anestesia. Eu fiquei realmente aberta por 19 dias, né? Um aparelho que chama vácuo. E todas as vezes que tinha que fazer o curativo desse vácuo, eu ia pro centro cirúrgico, tomava anestesia, eles faziam o curativo, né? E, enfim. E aí se criou uma expectativa, não uma promessa, mas uma expectativa de esperar com que a pele se regenerasse, né? E vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente. Vamos aguardar. E aí eles me deixaram nesse vácuo, né? Todo tempo fazendo curativo, tanto no seio quanto no abdômen. E tá. Eu procurava não manter contato visual, não queria ver e tal. E aí chegou um dia que, depois de muitos dias, eles pensaram melhor, acredito eu, e falaram: Adriana, a gente precisa te mandar embora. Porque realmente, o hospital você não se recupera, é muito ruim, você tá ali sendo medicado, cuidado, enfim, mas o seu psicológico fica muito abalado. Eu estava extremamente cansada.
Eu não tinha mais veia, não tinha mais veia. Meus braços estavam todos estourados. Eu tive que pegar não sei se vocês conhecem, é um tal de pique que fala, né? Pegou aqui assim e tal, que é uma veia mais grossa, calibrosa, isso. Mas depois de ter passado horrores, assim, de tanta medicação, injeções eu tomava 2 por dia, antialérgica, porque eu tive alergia de um antibiótico que eu tinha que tomar. Mas para eu tomar, eu tinha que tomar uma injeção meia hora antes. E era uma Fernegan. Então, quem já tomou, sabe o que é. E era muito dolorido. Aí tomava 2 Fernegan por dia, tomava injeção de trombose, exame de sangue 2 vezes no dia. Nossa, chega uma hora que não dá mais. Sua cabeça não... Era preciso, não tinha como, né? Eles deixarem de me medicar com nenhuma dessas medicações. E aí eles me avisaram, me comunicaram, falaram, olha, Adriana, a gente precisa te mandar embora para você se recuperar melhor na sua casa, com a sua família, com as suas coisas e tal. E nós vamos fazer um enxerto, né? Já tinha se ouvido falar depois do enxerto. Então vamos fazer um enxerto. O que poderia ser feito? Eu ficar com aquele aparelho, mas sei lá, 3, 4, 5 meses, porque a extensão foi bem grande, né? O distanciamento de uma pele para outra foi bem grande mesmo, mais ou menos assim. Então, até essa pele se regenerar e se juntar, é muito tempo. E para eu pegar uma bactéria, né, cruzar uma bactéria, era bem propício. Então, vamos lá. Volta eu pro centro cirúrgico, faço o enxerto, fiz o enxerto do abdômen, fiz o enxerto dos 2 seios, dos 2. Foi retirado pele da minha coxa, né? Que já está bem recuperada. E vamos agora ficar no aguardo. Fiquei mais 3 dias em observação ali para ver como que o corpo ia reagir. E para poder ir embora, né? Poder ter alta. Daí, graças a Deus, chegou o dia de ir embora, né? Quando já estava no 23º dia. Eu recebi a alta e, graças a Deus, já não tinha mais bactéria, já, né? Mas vim embora tomando medicações fortíssimas ainda, porque era preciso. E aí veio o processo, né? Aceitação, de recuperação, cicatrização, processar tudo aquilo, né? A pergunta que fica na sua mente, né? O porquê isso, né? Por que aconteceu isso? Fiz tudo tão certinho antes. Eu fiz drenagens pré-cirúrgica, eu me preparei antes da cirurgia, mudei toda a minha alimentação, assim, eu fiz tudo que talvez muitas pessoas não fizeram, né? E por que isso, né? Por que aconteceu? E aí você vai e começa a pensar que não é por quê, é pra quê. Na verdade é pra quê. E é isso, eu tenho vivido dia após dias, vivido cada dia um milagre, cada dia uma recuperação, cada dia um progresso. Não tá sendo nada fácil, realmente, estou afastada, estou no INSS e assim, estou tendo gastos horríveis e tal. Mas, graças a Deus, assim, realmente falar sobre isso ainda é bem difícil, porque também foi muito recente, né? Tudo muito recente. E, como eu disse, era um sonho, né? Era um sonho, ninguém se prepara, né? Pra viver esse tipo de coisa. E eu tenho buscado força em Deus, nas pessoas que gostam de mim, na minha família, com as minhas filhas, né? Com meu ex-marido, uma pessoa maravilhosa, tem me ajudado, me apoiado, esteve comigo todo o tempo. E pessoas muito boas estão me ajudando, me apoiando, mas é complicado você se ver hoje assim, você nem se reconhecer, né? Porque a intenção era eu ficar bem pra mim. Não era bem pra me mostrar, pra ninguém, pra me exibir. Quem me conhece sabe, eu não sou assim, sabe? Eu não tenho essa intenção, não julgo quem gosta.
amém, mas não era a minha intenção. Eu sempre fui uma pessoa muito alta astral, eu tenho minha autoestima boa. Eu nunca tive traumas por ter seios grandes, ter barriga, não ter bunda, não tinha. Mas eu queria ficar melhor. Tem algum erro nisso, né? E a pergunta, qual é o erro em querer me sentir melhor? A minha vida inteira eu sempre fiz por alguém, eu sempre trabalhei por alguém, eu sempre trabalhei para pagar conta, né? Criar minhas filhas, que eu criei minhas filhas sozinha. Por que que agora eu não posso fazer algo para mim, né? Pensando em mim, no meu bem-estar, na minha autoestima maior. Então, assim, a pergunta é essa, né? Era isso, né? Aí as pessoas julgam, as pessoas, por que que foi mexendo que tava quieto? Você sempre foi linda. Gente, eu não fui fazer transplante de rosto. Entendam isso, o meu rosto é o mesmo. O meu caráter e a minha índole é a mesma. Eu fui fazer algo pra eu me sentir melhor. Só que assim, eu já ouvi de tudo, gente. É coisa absurda, as pessoas não conseguem pensar pra te falar. É melhor ficar quieta. Eu não aprovo, mas não tô pedindo a sua aprovação. Eu não pedi aprovação de ninguém, né? Coloquei Deus na frente, sim. E para quem não quer fazer coisas que Deus nem estava no. Ele permitiu que eu fizesse o empréstimo, ele permitiu que eu fizesse todos os meus exames, que os meus exames dessem ok. Agora, o que aconteceu, realmente eu não sei. Quero saber. Claro que eu quero saber, claro que eu quero ter. Como eu comentei, né, de início, que eu já tinha essa intenção de fazer esse vídeo. Inclusive, eu fui filmada na cirurgia, eu fui filmada antes, né, foi postado no Instagram da pessoa que fez isso e tal. Fez essa filmagem, só que eu não repostei, porque pra mim ainda não era o momento. Eu tinha na minha mente que quando eu estivesse bem, eu falaria, enfim. E o propósito segue o mesmo, né? Incentivar quem quer, seja o sonho que for, correr atrás, né? Por mais difícil que seja, somos capazes, sim, quando realmente queremos. Fácil não é, né? Não foi e não está sendo fácil. Obviamente, gostaria de estar aqui fazendo antes e depois, né? Porque, né, sutiãs G extra, mega G, não vou usar mais, gostaria de... Mas não foi assim. Mas nem por isso eu vou deixar de incentivar alguém para não correr atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos, sejam estéticos, sejam profissionais, sejam materiais, enfim. O sonho é seu. Então, assim, você precisa correr atrás do seu sonho, porque capacidade você tem e vai dar certo, né? Pode ocorrer intercorrências? Pode. Mas você só vai saber se você correr atrás, se você vivenciá-lo, senão você nunca vai saber. Essa é a realidade, né? Obviamente, agora eu tenho um outro pensamento, né? Como eu disse, eu tenho ouvido de tudo, né? As pessoas, como eu disse, não têm filtro. Amém? Quem vai ter que ter filtro e saber usar vai ser eu. Serei eu. E eu já ouvi, você foi num açougueiro? Você não pesquisou seu médico? O hospital que você foi era fundo de quintal? E não, gente. O médico é reconhecido, o hospital é um hospital só de cirurgia plástica. Conheço pessoalmente pessoas que fez cirurgia tanto com ele como no mesmo hospital. Mas chegou na minha vez, o negócio mudou, né? Eu costumava dizer que quando chegava na minha vez as coisas mudavam para melhor. Normalmente não. As coisas dão certo até chegar em mim. Parece aquela música do Thales, né? Por que que tem que ser difícil só pra mim? Não sei. E de verdade, sem drama, comigo é assim. Mas eu creio que Deus mudou minha sorte. Agora de verdade mesmo. Ele mudou minha sorte. Que daqui pra frente coisas maravilhosas irão acontecer na minha vida. Independente das coisas tristes que aconteceram. Independente, eu acredito verdadeiramente. E assim, o mais impressionante é que depois que aconteceu isso comigo, outros muitos casos estão acontecendo. Tanto com o mesmo médico como com outros, mas tem ocorrido muito mais com o mesmo médico.
Mas assim, eu não posso ficar falando muito sobre isso, né? Porque, enfim. Quero sim, como eu disse, entender o que aconteceu. Não vai mudar nada, não vai voltar meu corpo, não vou voltar. Como eu disse, eu não sei nem se eu. Não sei nem se eu tenho reconstrução. Não sei nem se é possível. Né? Hoje, além de tudo isso, eu tô sofrendo com fibrose no meu corpo todo. Eu estou igual uma pedra. Melhor já do que eu vim do hospital, sim, mas ainda estou com muita fibrose. O tratamento não é barato. E hoje em dia tudo gira em torno do dinheiro, a gente sabe. Se você tem condições, você tem um ótimo tratamento. Se você não tem, você vai tratando, mas vai demorar mais. E assim, tô com muita fé em Deus que vai dar tudo certo, que eu vou ficar bem de verdade. E Deus vai trabalhar no psicológico para que eu possa lidar com essas cicatrizes. Que eu não sei se futuramente tenha como ser revertida. Então, né? E é isso, gente. Eu vou ouvir aqui algumas vezes, sim. Eu não sou muito boa de fazer vídeo, nem sei mexer nessas coisas. Eu faço uma coisa assim rápida, enfim. Mas por que isso? Para explicar? Não tenho que dar essa explicação para ninguém. E sim, realmente, porque eu sei que algumas pessoas. Eu quero acreditar que 90% das pessoas querem meu bem. Né? Tem as que não querem, só querem curiar. Mas também porque assim, eu quero mostrar minha evolução. Porque assim, eu tenho certeza que o que eu estou vivendo não é minha sentença. Eu não. Eu estou assim. O que vai acontecer? Tá na mão de Deus. Eu acredito e quero acreditar que vai, dia após dia, acontecer coisas maravilhosas. E não vou me desanimar, não é fácil, obviamente, tem dias que não é fáceis, mas eu quero confiar, conseguir confiar em Deus, que tudo vai dar certo. Até aqui ele me sustentou, ele nunca me abandonou, ainda que eu seja falha, ainda que eu não mereça, ainda que eu seja pecadora, e enfim, como eu disse, cada um guarde seu julgamento para vocês. Quem me julga é Deus. E eu sei que ele tem cuidado de mim, foi ele quem me livrou, né? Então ele vai fazer o melhor.